Olá, nesse vídeo estaremos apresentando o software AgroRota. Como participantes integrantes do grupo temos o Felipe, a Isadora, o Caio e a Lorena. Nessa apresentação falaremos um pouco sobre a matriz SWOT e suas forças, fraquezas, oportunidades e negócios. Como força, a nossa plataforma AgroRota, ela é uma solução integrada e especializada. Ela combina CRM e gestão de frotas e inteligência geográfica. Como fraqueza, a gente tem um problema de conectividade, porque nosso software ele vai estar trabalhando principalmente em áreas rurais e a conectividade geralmente ela é limitada. Então, isso é um desafio para a sincronização de dados. Seguido de, novamente, uma força, a gente tem a parte de otimização de vendas, porque quando você tem o território na palma da mão, você sabe aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Então, a plataforma ela é desenhada para otimizar a cobertura de território de equipe de vendas de máquinas agrícolas. Como fraqueza, a gente se depara com uma curva de aprendizado, porque novas tecnologias, elas assustam. O pessoal sempre esteve acostumado a fazer um trabalho mais manual, mais sem direcionamento, então novas tecnologias podem enfrentar resistência por parte das equipes de venda, exigindo treinamento. Dando continuidade, uma das forças do nosso software é a parte de inteligência geográfica como diferencial. Nossa plataforma ela utiliza dados geográficos para mapear as propriedades rurais e identificar as oportunidades para a venda de máquinas agrícolas. Então, é necessário a gente saber quantos hectares uma propriedade rural tem, qual que é o tipo de cultura que ela prevalece nos últimos 5 anos, qual tipo de máquina que a gente consegue vender para essa propriedade, se vale a pena a gente ir até esse local. Então, inteligência geográfica é um dos nossos diferenciais. Como fraqueza em relação à nossa força, a gente tem a parte de desenvolvimento e manutenção contínua da plataforma. Pois como ela requer diversas bases de dados, então existe um investimento inicial, tanto para a gente fazer a parte de mapeamento de rota já existente da empresa, quanto a atualização do banco de dados. Uma das nossas forças também é o potencial redução de custo. A partir do momento que a gente faz a otimização de rotas, gera uma clara redução de custos lógicos, como tempo, combustível, desgaste de frota. A gente consegue separar essa frota por grupos. Então, com tudo isso mapeado, a gente consegue fazer literalmente uma redução de custos. E como fraqueza, ela é uma nova solução e precisa construir uma reputação sólida no mercado para poder competir com empresas de software já estabelecidos. Por exemplo, a AgroTools, ela é uma plataforma semelhante, ela tem a parte de logística, mas também ela, como diferencial dela, ela tem uma parte de diagnóstico ambiental, que é algo que interessa para os clientes. Então, essa é uma das fraquezas que a gente enfrenta. A gente tem plataformas parecidas, mas não completas. Como oportunidade, a nossa matriz SWOT, ela traz um nicho de mercado pouco explorado. Apesar de existirem algumas plataformas que são parecidas, mas elas não são completas, pois a maioria ela não faz essa integração geográfica de dados. Uma das nossas ameaças são os concorrentes diretos. A AgroTools, com a sua solução Sales, que é o concorrente mais direto e oferece um CRM territorial com objetivos semelhantes. Como oportunidade, a gente tem o crescimento contínuo do agronegócio
E a nossa plataforma, ela não é uma plataforma local, então a gente consegue aplicar ela a qualquer lugar, o que é uma oportunidade, explorar novos territórios. O setor do agronegócio no Brasil, ele continua em expansão, então demanda por eficiência, mecanização e tecnologia tá muito em alta. Então, essa é uma das oportunidades que a gente consegue estar inserindo a AgroRota no mercado. E como ameaça, a gente tem especialistas em roteirização, empresas como a Roadchase. Embora ela não seja focada no agro, ela já possui algoritmo de roteirização avançado e ela pode adaptar sua tecnologia para esse mercado, por ser já uma tecnologia existente e o agro é um mercado que só vem crescendo, então é uma das ameaças que a gente sofre. Outra oportunidade que o nosso software traz é a possibilidade de parcerias estratégicas. Existe a oportunidade de integrar o AgroRota com outras plataformas, por exemplo, parcerias com softwares de gestão agrícolas, como a AgroHub. A gente consegue fazer parcerias com o INPE, por exemplo, que disponibiliza imagens de satélite. A gente consegue fazer novas integrações dentro da nossa própria plataforma. Como ameaça, a gente volta na parte da infraestrutura rural. Estradas de difícil acesso, falta de conectividade com a internet, e diversas barreiras externas que podem dificultar a utilização da ferramenta, principalmente a parte de conectividade e as estradas de difícil acesso. Apesar de as estradas de difícil acesso ela ser uma ameaça, para o nosso software, ela também pode ser uma solução, porque a partir do momento que a gente mapeia uma estrada que seja ruim, a gente pode criar uma demanda dentro dele para informar. Nesse momento, essa estrada está inviável de ser utilizada. Siga pela próxima rota. É algo que a gente também consegue estar desenvolvendo dentro do próprio software. Como oportunidade, segmentação territorial inteligente, inspirando-se em plataformas como a FarmZed, a AgroRota pode utilizar dados de satélite e sensores para aprimorar as análises e estratégias de mercado. Então, a AgroRota ela consegue se integrar com diversas plataformas e a gente consegue criar um software mais robusto. Em inicial, ela é mais simples, mas a gente tem diversas oportunidades de expansão. E como ameaça, resistência cultural à tecnologia. A gente sabe que o campo atualmente ele ainda, apesar de ter maquinários avançados, mas existe um pessoal muito conservador em relação à tecnologia. Então, agora que essa realidade está começando a dar uma diferenciada e, e a adoção de inovações no campo ainda é lenta, pois muitos gestores e equipes relutam em abandonar os métodos tradicionais de venda e prospecção, porque o pessoal tem muito aquela fala. Sempre deu certo, vamos continuar fazendo desse jeito. Então, essa resistência cultural à tecnologia, ela pega bastante, principalmente para cidades menores, para locais mais isolados. A parte de estratégia de marketing da AgroRota tem como principal objetivo lançar e consolidar a marca como referência em tecnologia para o agronegócio. Nosso foco é construir uma marca de autoridade no agrodigital, gerar demanda tanto em canais online quanto presenciais e estabelecer relacionamentos duradouros com clientes e parceiros. Além disso, seguimos uma estratégia B2B multicanal, sempre com foco em inteligência geográfica, que é o coração da nossa solução. Começando pelas técnicas de marketing, nós adotamos o marketing de conteúdo.
A ideia é atrair potenciais clientes de forma orgânica, oferecendo conteúdo relevante e posicionando a AgroRota como especialista no setor. Algumas das ações incluem criação de um blog com artigos sobre logística agrícola, roteirização e gestão de equipes de vendas no campo, e publicação de estudos de casos reais, mostrando como nossos clientes conseguiram aumentar a produtividade e reduzir custos com o uso da AgroRota. Outra frente importante é o marketing digital B2B, voltado diretamente para empresas do setor agro. Aqui o foco está em anúncios pagos no Google e LinkedIn, com segmentação precisa para profissionais e empresas agrícolas. Também faremos campanhas com palavras-chave estratégicas como gestão de vendas agrícolas, autorização agrícola e CRM para o agro. Além disso, usamos vendas via redes profissionais, nesse caso, o LinkedIn. É a nossa principal ferramenta para nos conectarmos com engenheiros agrônomos, vendedores e diretores comerciais. Também serão publicados posts técnicos semanais para gerar engajamento e fortalecer a autoridade da marca. Outra etapa importante da nossa estratégia é o e-mail marketing estratégico, voltado para nutrir leads e manter contato constante com potenciais clientes. Teremos sequências automatizadas de e-mails e com conteúdos relevantes e o envio de materiais ricos sobre o uso da inteligência geográfica no agronegócio. E junto com isso, trabalhamos o marketing de relacionamento, que tem foco em fidelização. Vamos promover treinamentos gratuitos para clientes e potenciais clientes, e também criar um programa de indicação, oferecendo benefícios para quem trouxer novos negócios para a AgroRota. E para fechar, a AgroRota também vai investir em presença física em eventos do setor agro. Nesses eventos, teremos exposição da marca e estandes de demonstração, onde os visitantes poderão testar e interagir com a plataforma ao vivo. Por fim, uma parte fundamental são as parcerias comerciais. Vamos buscar parcerias com grandes concessionárias e máquinas agrícolas, além de alianças estratégicas com plataformas complementares, como a Agro e MyFarm. Essas parcerias ajudam a fortalecer nossa presença no mercado e aumentam o alcance da AgroRota. Aqui nós temos um gráfico exibindo os custos estimados por canal de marketing. Em verde nós temos o custo máximo e em azul o custo mínimo. E um destaque a feiras e eventos, que os custos relacionados à participação em feiras são sazonais e devem ser planejados separadamente. Bem, dando seguimento ao que foi dito anteriormente em relação à matriz SWT e à análise de marketing, nós temos o modelo Canvas, que ele é um modelo agora interativo, onde a gente podemos explorar aqui as propostas, a análise de mercado, custos e toda a estrutura de operações do AgroRota. Aqui no caso, a principal proposta do valor é o que nós oferecemos para transformar as vendas no campo, sendo entre elas a otimização e redução de custos, a inteligência no mercado e a gestão e controle. Como já dito anteriormente, a ideia principal é que haja um aumento de eficiência da equipe no campo e também um aumento na maior cobertura de território com menor custo de deslocamento, para poder aí, fazer a otimização de vendas, juntamente com a economia também da empresa. Afinal, deslocar uma equipe de venda para um local em específico e ignorar outros pontos, além de uma perda de dinheiro, é problema de economia também, né? Já em relação à inteligência de mercado, aqui como auxiliando a questão de rotas, a gente identifica propriedades rurais ainda não visitadas, criando aí possíveis novos negócios ou valiosas oportunidades de venda. E já em relação à gestão e controle, a ideia do AgroRota é oferecer uma gestão com a visão mais clara em tempo real das operações, aí podendo ter decisões mais assertivas. Em relação à análise de mercado, como já foi dito anteriormente, a empresa ela tem aí um segmento de cliente visando maquinário a quem venda maquinário agrícola, que é uma que no caso prioriza aí equipes de campo que necessitam de otimização de rotas. Afinal, a fazenda tem em todo lugar, então a gente tem que ter uma otimização para poder segmentar exatamente onde cada uma equipe vai, onde não foi, onde deixou de ir, onde não deve ir. Afinal, algumas propriedades não têm porte para poder entrar aí com a compra de maquinária agrícola, então às vezes evita de ir numa propriedade menor para poder visar propriedades maiores ou que a gente não foi.
E, obviamente, relacionamento com o cliente, oferecendo um suporte dedicado, um gerente de sucesso cliente e um treinamento e onboarding. E os nossos principais canais, como dito anteriormente na análise de marketing, é a venda direta B2B, Business to Business, marketing digital e os eventos no setor de agro, dando destaque até um evento próximo a nós, que é o Tecno Show, que é realizado aqui em Rio Verde, que traz gente do mundo inteiro para cá. Já na estrutura de operações, nós temos os fundamentos internos, onde temos as atividades-chave dos recursos principais. Nossa atividade-chave do desenvolvimento nas operações é o desenvolvimento e manutenção da própria plataforma, processamento e análise de dados geográficos, para auxiliar na construção de rotas, vendas e marketing, suporte e treinamento ao cliente. Afinal, não é todo mundo que tem praticidade ou facilidade com a tecnologia, então a gente pode também trazer aí um manual ou algum vídeo explicativo ensinando ao usuário a usar a própria ferramenta, né? E aqui nosso fundamento interno são os nossos recursos principais, como a plataforma, o próprio software, a nossa equipe técnica de desenvolvedores, a infraestrutura, os nossos servidores, o TI, e a equipe comercial e de suporte que vai estar auxiliando o cliente aí, tanto na venda quanto na pós-venda, né? E já, como dito anteriormente, nossas parcerias principais seria a integração com plataformas como a AgroHub, empresas de mapeamento com APIs e dispositivos GPS, e a nossa associação de setor seria com parceria de associações concessionárias e produtoras, aí, tanto de maquinária agrícola como produtores de grãos. Já no nosso modelo financeiro, temos aqui a nossa estrutura de custos, né? onde a gente fez uma análise onde 50% provável dos custos seriam a questão pessoal, tanto em salário quanto custo, afinal todo funcionário gera um custo para a empresa. Desses 100%, 25% é em relação a marketing e vendas, como foi destacado anteriormente pelo Caio. Ali é o nosso enfoque em vendas, sendo alguns deles ainda sazonal, então não é algo fixo mensal. 15% é em relação à tecnologia, tanto da implementação quanto a tecnologia empregada na empresa. E os outros 10% é a parte dos bastidores, ali onde temos os administrativos, que também é a parte importante da empresa, né? E como principal fonte de receita, temos a assinatura SaaS, como o Canva e alguns outros softwares, onde a gente tem uma ferramenta e a gente paga só a assinatura para utilizá-la. E a taxa de implementação, igual quando você contrata um pacote de internet, por exemplo, que a pessoa faz a cobrança inicial para poder fazer a instalação, onde a gente também oferece o treinamento e a configuração da própria conta do cliente. Afinal, cada caso é um caso específico. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho a respeito da parte de estruturação jurídica, fiscal e operacional. Quando a gente fala a respeito dessa parte de estruturação jurídica, fiscal, operacional, a gente tem que ver primeiramente a questão de enquadramento empresarial. Qual seria o enquadramento empresarial desse negócio, dessa solução? Diz que, nesse caso, a gente trabalha com a questão de uma criação de empresa, né? Como ela poderia ser enquadrada dentro do fiscal, jurídico e operacional? A partir disso, foram apontados algumas coisas como decisivos para o enquadramento da empresa. Ficou definido que o Agrota deveria ser uma microempresa e não um MEI, que seriam 2 pontos principais indicados na hora de se pensar no enquadramento de uma empresa. Por quê? Aí entra o detalhe, né? A natureza de atividade do Agrorota se trata de um desenvolvimento e licenciamento de software no modelo de software de serviço, o qual se enquadra em algumas regras do CNAE relacionadas ao desenvolvimento de programas de computador, onde não permite o registro como um MEI. Por conta disso, já seria interessante procurar uma estrutura empresarial diferente para ser compatível ao Agrorota. Além disso, tem também a questão de projeção financeira dentro da parte de marketing, que foi visto com custos mensais em torno de R$13.000, o que ultrapassa já a questão de faturamento do MEI, onde o faturamento anual permitido é em torno de R$81.000, que seria, se dividido, né, ali, cerca de R$6.750 por mês, o que já é muito ultrapassado dentro da nossa questão de planejamento financeiro. Portanto, dessa forma, o custo elevado com algumas coisas
do AgroRota já não permitiria a questão de enquadramento como um tipo de MEI. Além disso, a estrutura de negócio do AgroRota, tida como um software que seria utilizado por empresas que atendem outras empresas e conta como uma solução de desenvolvimento muito complexa e compete com outras no mercado, como o AgroTools, que já estão muito bem consolidadas e já são muito utilizadas, necessita de uma equipe multidisciplinar. Qual seria o intuito nesse quesito? Um foco muito grande em marketing, um foco muito grande em vendas, um foco na parte de desenvolvimento, um desenvolvimento mais pesado para conseguir competir com todo esse mercado já existente, todo esse mercado já consolidado. O que seria um grande impeditivo dentro da questão de microempreendimento individual, por conta do MEI, por conta da quantidade de funcionários, no caso. O MEI permite apenas um funcionário, e nesse caso do AgroRota seria necessário um certo time, mesmo que se um de cada parte, um para o marketing, um para o desenvolvimento e um para vendas, mesmo assim ainda seria necessário mais de uma pessoa para poder fazer com que a empresa pudesse rodar de uma forma a ser competitiva e conseguir se integrar de uma forma interessante dentro do mercado. Dentro da parte de regime tributário, quando a gente fala na parte de inicialização, foi optado trabalhar com a questão do Simples Nacional. Por quê? Por conta do Sistema Unificado de Guias, o DAS, que consegue juntar vários impostos, vários pagamentos, tudo em um só, simplificando bastante a questão de gestão fiscal inicialmente ali, onde se tem muitas coisas para lidar ao mesmo tempo, e a gente às vezes não consegue acompanhar todos os impostos, todos os pagamentos, e tudo isso pode ser unificado de uma forma simples, que se enquadra da questão de microempreendimento, microempresa no caso. Uma outra questão que a gente deve ter atenção também dentro da parte de empresas de tecnologia e de desenvolvimento é a questão do fator R, onde empresas de tecnologia inicialmente são tributadas pelo anexo 5 do Simples Nacional, onde possuem alíquotas muito mais altas, muito mais elevadas. Uma forma de melhorar essa questão de alíquotas, de conseguir diminuir a questão de imposto e tributação, seria atingir gastos com folha de pagamento, funcionários, encargos e prolabore de sócios superiores a 28% do faturamento bruto acumulado, onde seria permitido transferir a empresa para a tributação de anexo 3, onde as alíquotas chegam em torno de 6%, se tornando um gasto menor com a questão de tributação. Bom, já em ferramenta de gestão, nós temos aí o CRM e o ERP. CRM, com a sua sigla significando Customer Relationship Management, que nada mais é que um gerenciamento comercial e de relacionamento. E para isso, recomendo o uso do CRM, que serve justamente para esse princípio. Algumas ferramentas sugeridas no mercado são algumas como o HubSpot, sendo na versão grátis ou a versão paga, sendo inicial ou a mais avançada, e o Pipedrive, que conforme previsto no nosso plano de marketing, elas são essenciais aí para estar podendo controlar nosso funil de venda B2B, Business to Business, e organizar aí a prospecção de leads e acompanhar os relacionamentos constantes com os clientes. Que nesse caso essa gestão estruturada ela vai ser vital para o sucesso do modelo da receita que a gente optou, né? Que é o SaaS de assinatura oferecido pelo AgroRota. Já aí, na próxima ferramenta de gestão, nós temos o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que já atua já na área de financeiro e administrativo, que justamente necessita aí de uma ferramenta de gestão, que são elas indicadas como Conta Azul, OMI ou Anibo, que aí elas se destacam por oferecer soluções completas para algumas partes dessas empresas que prestam esse serviço. Já no estágio inicial, a rota acaba que não precisa de um ERP muito complexo, né? Afinal, ela é uma empresa que está aí se estruturando. Mas o foco é justamente ter uma gestão financeira eficiente, né? Uma gestão aí que possa cumprir com o controle rigoroso do nosso fluxo de caixa, com emissão de nota e emissão de nota de serviço. E também o gerenciamento de despesas e integração com o nosso escritório de contabilidade, que tem as despesas, as receitas e tudo mais.
contas a pagar, contas a receber. E é isso.